Estamos aqui direto com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, André Siciliano, do PT, que está vindo à região dos Lagos. Estamos direto do Hotel Sesc, onde ele, daqui a pouquinho, vai participar de um encontro com empresários do segmento do turismo aqui da região dos Lagos. Mas o objetivo da visita do André é debater o Fundo Soberano, não é isso, André? Queria que você explicasse para a gente, primeiro, o que é o Fundo Soberano. Então, todos os grandes países que são produtores de petróleo, que têm na sua economia uma base grande desse setor, eles constituíram fundos para fazer desenvolvimento no país e até investimentos fora. Mas, na verdade, eles diversificam, através dos recursos dos royalties, eles diversificam a sua matriz, por exemplo, na área da indústria, na área da ciência e tecnologia. Então, o Estado do Rio de Janeiro tem na sua segunda maior receita os royalties e participações especiais. Então, o que nós estamos vendo? O Rio vive um momento diferente. O Estado hoje já não vive aquela crise financeira que viveu 2000, a partir de 14, mas muito severa mesmo, 16 e 17. O Rio passa por um novo momento, as receitas melhoraram muito, o governador Cláudio Castro fez um ajuste. Para vocês terem uma ideia, o Rio hoje tem mais de 25 bilhões de reais em caixa, 15 bi fruto de reformas que fizemos na Assembleia Legislativa em leis como o FOT, como o ICMS, e mais 10 bi por conta da SEDAI. Então o Rio vive um outro momento. O que a gente precisa aproveitar? Essa janela de oportunidade para pensar o Estado além dos royalties e participação especial. Então a gente apresentou uma emenda condicional na Assembleia, agora aprovamos uma lei complementar, onde cria um fundo. Esse fundo é para investir na área econômica, criando, por exemplo, oportunidades para atrair novos investimentos. Então a ideia é que esse fundo possa fazer parcerias públicas e privadas, esse fundo possa ser usado, por exemplo, para duplicação de rodovias, que vai trazer desenvolvimento para a região, aqui como São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, esse é um exemplo. Esse fundo poderá ser utilizado para trazer uma linha, um gasoduto do mar para a costa, porque nós temos necessidade de gás, não só a capital no Rio, Baixada Fluminense, todas as regiões noroeste, e aqui não é diferente, na região dos lagos, porque a gente precisa desenvolver. O gás é um insumo que pode atrair novas empresas para transformar o gás, por exemplo, em polímeros, para, por exemplo, lá no Distrito Industrial da capital, em Santa Cruz, usar o gás para as usinas siderúrgicas. Nós temos lá a Cozigua e tem a Thyssen, a antiga Thyssen. Nós temos lá, por exemplo, a possibilidade de atrair empresas, como eu disse agora, do setor de plástico. Então, a ideia é que esse fundo possa ser um fundo para investir, para criar oportunidades. Aqui nós sabemos, por exemplo, que é muito, muito urgente uma área próximo do aeroporto de Cabo Frio. O aeroporto de Cabo Frio a sua pista tem 2.550 metros, é quase o dobro dos 1.300 metros da pista do Santos Dumont. Hoje o aeroporto de Cabo Frio, ele hoje é responsável por 25% de toda a importação dos Estados Unidos para o Estado do Rio de Janeiro. 1/4 das importações vem para o aeroporto de Cabo Frio. Tem lá hoje um voo que vem de Minas Gerais, Confins, para Cabo Frio, para turismo. Então a gente precisa organizar a região, as cidades, por exemplo, Rio das Ostras, nós temos Búzios, temos própria Cabo Frio, entre outras, para que a gente possa ter aqui um circuito que o morador possa vir, por exemplo, de Minas, o mineiro, mas também de São Paulo, Brasília, que hoje é um hub grande, pode trazer passageiros do Brasil inteiro. Então, esse fundo poderá, por exemplo, financiar, porque você precisa ter o voo regular. No primeiro momento, esse voo pode não ser, o volume de passageiro pode não ser o suficiente. Atrativo o suficiente para a companhia aérea. Então você precisa ter um fundo que banque essa despesa nos primeiros momentos. Tem várias oportunidades. Então, na verdade, é uma poupança com os recursos dos royalties para que a gente possa investir para atrair novos investimentos. Um fundo único para essa região toda? Nas regiões, todas as regiões do estado. Nós estamos discutindo, por exemplo, lá no norte, uma planta de fertilizantes do Porto do Açu. Nós sabemos, por exemplo, que no noroeste, os 13 municípios têm lá muita dificuldade em relação à energia
elétrica. Então lá serão necessários 45 milhões de reais para você melhorar a rede elétrica, fazer subestações. Então nós estamos levantando de cada região as suas potencialidades e oportunidades de investimento. Então a ideia é fazer um mapeamento. De novo, a ideia é usar o fundo, essa economia dos royalties, nesse momento de fartura, para pensar o futuro, para pensar no desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. E discutir desenvolvimento econômico, que há muito não se discute no Estado. Então o fundo é uma oportunidade nesse momento que o Estado consegue botar as contas em dia, que o Estado está respirando, botou os salários em dia. Então a gente precisa pensar a médio e longo prazo, a gente precisa pensar pós royalties e participação especial, porque a nossa região aqui já sofreu muito com isso, né? Agora, André, você esteve cedo no aeroporto internacional aqui de Cabo Frio, fez uma visita, falou números tão precisos sobre a estrutura do aeroporto, sobre o funcionamento do aeroporto. Enfim, acredito até que já está no seu planejamento essa questão do financiamento de uma rota, que é uma queixa da direção do aeroporto. Enfim, sua fala é um pouco uma fala de um gestor executivo. Tem uma pegada aí quase de governador. Lá no fundo não tem uma vontade aí de lançar uma candidatura a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PT? Tem isso aí de pano de fundo? Para o meu partido, 2022, a prioridade é o presidente Lula. O PT no estado do Rio de Janeiro não quer ser governador, não quer ser vice-governador e nem candidato ao Senado. O PT quer palanques para que o presidente Lula possa voltar em 2022 na eleição. Mas você já tinha dito para mim, confirmado, que você estava com tudo encaminhado para ser candidato a senador. Alérgico, pelo menos, não vai ser mais. Não, com certeza. Então, em relação ao Senado, logicamente, tenho muita vontade. Mas, de novo, se amanhã um partido importante, qualquer partido do Estado, quiser apoiar o presidente Lula, dar palanque no primeiro turno e condicionar a questão do Senado, a vaga será do partido. Então, eu tenho dado o exemplo, inclusive, do Eduardo Paes, né? E o Eduardo Paes, se quiser no futuro a vaga de Senado, não terá problema. Mas fundamental é o presidente Lula para 2022. E nós, logicamente, temos interesse de mudar de Ares. Tá certo, Ares? De qualquer maneira, é importante colocar você como um dos principais atores desse tabuleiro político com vista para 2022. A gente fala não só com relação à presidência da República, mas também para o governo do estado do Rio de Janeiro. O João, presidente do PT, tem dito da importância de se fazer uma grande frente progressista para derrubar as forças bolsonaristas. É isso que você está falando ao fundo também? É esperar um pouco para ver esse cenário, para ver se aglutina os nomes mais à esquerda, para depois definir para onde vai o André Siciliano? Então, em relação a alianças, quem tem tocado isso a nível do Brasil é a presidente Gleisi e no estado o nosso querido João, nosso Joãozinho. De novo, tenho sim uma vontade de ser candidato ao Senado, mas Senado também é conjuntura, não adianta você querer ser candidato de si mesmo. Senado você tem que ter várias forças te apoiando, vários partidos. Então, com muito pé no chão, com tranquilidade, se eu não for candidato ao Senado, serei candidato a deputado federal. Mas, para o meu partido, fundamental em 2022 é a eleição do presidente Lula. Vamos voltar então para o assunto Fundo Soberano. Sua expectativa para amanhã, o encontro começa a partir das 10 da manhã. Eu já tenho informação de sua assessoria aí que todos os prefeitos da Baixada Litorânea confirmaram a presença. Como é que é a sua expectativa para esse encontro? Espera sair daqui com que resultado exatamente? Bem, primeiro é fazer o levantamento das potencialidades. Pode ser, como eu disse, uma duplicação de uma RJ, pode ser uma área industrial próximo do aeroporto, porque o aeroporto tem tudo para ter um condomínio industrial ali no entorno dele ou mesmo dentro dele. Pode ser a universalização do 5G, por exemplo, que vai criar oportunidade de negócios, quer seja no comércio, na indústria e mesmo na área rural, no agronegócio. Então, nós estamos ouvindo os comerciantes, estamos ouvindo os industriais, nós estamos ouvindo o pessoal da área de turismo e também os representantes de sindicatos e associações. Então, fundamentalmente, mais do que falarmos é ouvirmos. E a gente já fez 4 encontros, tivemos na região sul-fluminense, no norte, no noroeste, um pouco na Baixada Fluminense, e agora aqui na região dos Lagos para
conhecer, ouvir e colher possibilidades de investimentos via Fundo Soberano. Então, de novo, esse fundo é uma poupança que visa alavancar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, pensar o Estado além dos royalties. E amanhã teremos uma oportunidade, às 10 horas, no Hotel Malibu, vamos estar conversando com os atores da área econômica e com os atores políticos, prefeitos, vereadores, que é fundamental ouvirmos todos para que a gente possa definir aonde podemos investir os recursos do Fundo Soberano. Você dorme aqui em Cabo Frio essa noite, né? Amanhece aqui para começar, mas está trabalhando. Falar um pouquinho também, daqui a pouquinho você tem um encontro só com o pessoal do setor turístico, também é uma outra reunião. Pode adiantar um pouco o que vai ser discutido aqui? Então, nós já realizamos 4 encontros. Nesses encontros a gente viu que é muito proveitoso a gente reunir e conversar, como eu disse, com o CDL local, com a Feijão local, né, com os representantes de classes, que aí fica mais próximo. Amanhã é uma reunião muito formal. Hoje é uma reunião onde você vai fazer aquela conversa de pé de ouvido, conhecer as pessoas, como nós fizemos no Noroeste na semana passada. Para nossa surpresa, a maior reclamação dos 13 representantes, energia elétrica, por conta de que você tem uma conta, por exemplo, uma empresa de papel chamada Copapa, em Santo Antônio de Pádua, que paga 3,5 milhões de reais por mês de uma conta de luz. Que ela comprou um equipamento para produzir mais, ela não consegue botar ele para operar 100% da sua capacidade, porque quando passa, a eletricidade cai. Nós ouvimos isso dos prefeitos, ouvimos isso dos comerciantes, ouvimos isso dos empresários, que tem uma confecção, por exemplo, na região que produz mais de 30 mil bermudas dia. É a moda chamada surfwear. Então, esse empresário tem um funcionário que fica olhando o relógio, cuidando da tensão da energia. Então, a gente precisa ouvir para conhecer de verdade as demandas. Claro que a gente sabe da potencialidade do aeroporto, então eu hoje estive no aeroporto, mas mais do que isso, nós viemos aqui para ouvir e conhecer a realidade e as demandas dos atores locais, quer seja da área empresarial, comercial, industrial, turismo, ou mesmo os atores políticos, prefeitos e vereadores. Para finalizar, a última pergunta: falar de região dos lagos é falar da Lagoa de Araruama. Você conhece já algumas informações sobre dados. Eu queria saber de você o que você sabe de Lagoa de Araruama e o que a população da região dos lagos pode esperar do seu empenho e até mesmo do resultado desse fundo, da discussão do Fundo Soberano para com a Laguna. Primeiro, a questão do saneamento. Precisa captar e tratar. Tem hoje uma concessão de uma empresa privada na região. Segundo, é a questão de desassorear a lagoa. Não só a Lagoa de Araruama, como as demais lagoas da região. Maricá, por exemplo, tem problemas sérios. Então a gente precisa conhecer de perto a realidade de cada local, o especial da lagoa e a demanda, porque, como eu disse, às vezes você vem lá da capital. Nós estamos trazendo a Assembleia Legislativa da capital para as regiões, não só aqui a região dos lagos, como eu disse, norte, noroeste, sul Fluminense, Baixada Fluminense, mas discutir e ouvir verdadeiramente as demandas locais. Tá certo, então, André, muito obrigada por nos receber. Bom dia para você.